Olá, vamos falar sobre compassos. Os tópicos que serão abordados são introdução sobre compassos simples e compostos, tempos, compassos mais usados, modo de indicação dos compassos na escrita musical, unidade de tempo e unidade de compasso. Antes, eu gostaria de fazer uma observação. Na videoaula anterior, comentei a respeito de hastes, cabeça e colchetes. Ficou faltando eu comentar um detalhe importante sobre colchetes. Temos aqui este exemplo abaixo, a cabeça, a haste e o colchete. O colchete ele sempre vai ficar ao lado direito da haste, independente da haste ser para cima ou para baixo, sempre do lado direito. Agora sim, vamos lá. O que é compasso? É a divisão musical em partes geralmente iguais, ou seja, é um conjunto de tempos. Ou ainda, compasso é a divisão da música em séries regulares de tempo. Temos aqui o exemplo abaixo. Os compassos, eu fiz essas áreas aqui de vermelho para indicar que aqui há um compasso. Dentro desses compassos são colocadas as figuras de notas. O que é tempo? Já que eu comentei que compasso é um conjunto de tempos, os tempos são movimentos que fixam a duração absoluta dos valores. Por exemplo, quando solfejamos o bona, executamos movimentos que determinam a duração de cada figura de nota. Então temos aqui este movimento, essa marcação de 4 tempos. Esse movimento é feito com as mãos. Nós fazemos a marcação da nota que está ali no pentagrama através desses tempos. Nós reconhecemos a figura, cada figura vai ter um tempo e interpretamos isso e colocamos dentro do movimento. Tipos de compassos. Nós temos o compasso simples, que é quando cada tempo é indicado por um valor simples, obedecendo a uma subdivisão binária em seus tempos. Agora, por que subdivisão binária? Os tempos, eles já são uma divisão. Nós temos aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. Então, aqui já é uma divisão. Agora, quando eu venho aqui, corto aqui e divido ao meio o primeiro tempo, por exemplo, acontece uma subdivisão, porque a subdivisão é uma divisão dentro da divisão. Então, cada tempo ele tem um valor simples. Então, é subdividido em 2. Por isso que é chamado binário. Subdivisão binária, em 2 partes, cada tempo. Compasso composto é quando cada tempo é indicado por um valor composto acrescido de um ponto de aumento, obedecendo a uma subdivisão ternária em seus tempos. Com relação a acrescido a um ponto de aumento, vou comentar nas próximas videoaulas. Obedecendo a uma subdivisão ternária, como eu já disse, a subdivisão ela é uma divisão dentro da divisão. No caso aqui temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Cada tempo será subdividido em 3 partes, por isso chamado de ternário. Subdivisão ternária em cada tempo. Compassos mais usados: binário, ternário e quaternário. O compasso binário ele abrange 2 tempos. Então, quando, por exemplo, temos aqui esse exemplo abaixo, o compasso 2/4 indica 2 movimentos, 2 tempos, 2 semínimas por compasso. Então, o primeiro tempo é forte, o segundo tempo é fraco. Esta observação aqui é interessante. Quando o compasso é simples, dizemos que é um binário simples. Por que binário? Porque é dividido em 2 tempos, e simples, porque a subdivisão ela é binária. Quando o compasso é composto, dizemos que é um binário composto. Binário por quê? Dividido em 2 tempos e composto
porque cada tempo ele é subdividido em 3 partes. Ternário abrange 3 tempos. Temos aqui este exemplo abaixo, clave de sol, 3/4, 3 movimentos por compasso, 3 semínimas por compasso. Então temos aqui o primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro tempo fraco. Quando o compasso é simples, dizemos que é um ternário simples, dividido em 3 tempos, e simples porque é uma subdivisão binária, cada tempo em 2 partes. Quando o compasso é composto, dizemos que é um ternário composto. Por quê? Dividido em 3 partes, ternário composto, cada tempo é subdividido em 3 partes. Compasso quaternário abrange 4 tempos. Temos aqui o exemplo, a clave de sol, 4/4, 4 semínimas por compasso, 4 movimentos que faremos, sendo o primeiro forte, segundo fraco, terceiro meio forte e quarto fraco. Quando o compasso é simples, dizemos que é um quaternário simples. Quaternário por quê? São 4 tempos. Simples porque cada tempo é subdividido em 2 partes. Quando o compasso é composto, dizemos que é um compasso quaternário composto. Quaternário por quê? 4 tempos. Composto, cada tempo é subdividido em 3 partes. Modo de indicação dos compassos na escrita. Os compassos são representados com números sobrepostos. Por exemplo, temos aqui esse exemplo abaixo. Números sobrepostos é a fórmula de compasso. Temos aqui 4/4. O número superior indica a quantidade, que aqui neste caso é 4 semínimas por compasso. 4 tempos. O número abaixo indica a qualidade dos valores, que estabelecem a fórmula de compasso. Então, este 4, por que eu sei que ele é uma semínima? Também nós veremos mais para frente em outra videoaula. Mas existe uma relação importante entre a fórmula de compasso e a tabela da divisão proporcional dos valores. É importante o músico decorar estes números, que eles são proporcionais às figuras de notas. É importantíssimo. Nós vamos comentar nas próximas videoaulas. Unidade de tempo e unidade de compasso. O que é uma unidade de tempo? É a figura que preenche um tempo do compasso. Temos aqui este exemplo, um compasso 4/4, 4 semínimas por compasso. Então, a figura que preenche um tempo é a semínima. Ela preenche um tempo certinho. Temos aqui este exemplo aqui, ó. Fiz essa área aqui em vermelho. Indica que este Fá, ele preencheu um tempo. Então ele é a unidade de tempo deste compasso, é a semínima, é a figura. Unidade de compasso é a figura que preenche um compasso completamente. Reparem que quando nós falamos de unidade de tempo e unidade de compasso, nós sempre vamos estar falando a respeito de figuras. São figuras, ou elas vão preencher um tempo, que é a unidade de tempo, ou elas vão preencher um compasso completamente, que neste caso é a unidade de compasso. Aqui neste exemplo, a semibreve, ela é a figura que preenche o compasso completamente. Não adianta eu colocar uma outra figura aqui que não vai caber. Ela vale 4 tempos. Temos aqui o exemplo aqui dos movimentos. Ela vai preencher certinho. Olá, vamos dar continuidade sobre o assunto compassos. Falaremos sobre figuras musicais, a divisão proporcional de valores e fórmula de compasso. Bom,
É importante para o músico ele conhecer a tabela da divisão proporcional dos valores e a fórmula de compasso, porque existe uma relação importante entre as duas. Lembram-se que nós comentamos a respeito das figuras de notas, que são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Estas figuras, elas possuem valores relativos. Então aqui a semibreve vale 1, a mínima vale 2, a semínima 4, a colcheia 8, a semicolcheia 16, a fusa 32 e a semifusa 64. Então esses são os valores relativos que cada figura de nota tem. Agora, por que eles são importantes? Porque esses valores, eles estão diretamente ligados com a fórmula de compasso, principalmente com o número que está abaixo, no denominador da fórmula de compasso. Aqui neste exemplo, eu coloquei 3 por 4, uma fórmula de compasso 3 por 4. O 4, ele indica que é uma semínima. Número 4, semínima. Continuando. Aqui temos a divisão proporcional dos valores. Eu vou explicar agora essa tabela. O motivo destes números, por que eles existem? Bom, vamos imaginar a semibreve como um valor inteiro. Ela é um valor inteiro. É tomada como unidade na divisão proporcional de Para ficar mais fácil, vamos pensar assim. Eu liguei, pedi uma pizza e a pizza chegou em casa. Ao abrir, eu percebi que o pizzaiolo esqueceu de fazer os cortes. A pizza veio inteira, sem nenhum corte. Então, esta é a semibreve. A semibreve, ela é um inteiro. Ela é uma pizza inteira. Mas eu não vou comer uma pizza inteira, eu preciso dividir. Então, vamos lá. Eu dei o primeiro corte aqui. Dividi ela em duas. Então, em duas, número 2. Então, número 2 é a mínima. Então, cada pedaço deste equivale a uma mínima. Ou seja, dentro de uma semibreve cabem duas mínimas. Aí eu dei um outro corte. Então, ficaram 4 pedaços. 1, 2, 3 e 4. 4 equivale a semínima. Então, cada pedacinho desse é uma semínima. Então, dentro de uma semibreve, cabem 4 semínimas. Continuando, aí eu cortei em 8 pedaços. Cada pedaço é uma colcheia. 8 pedaços. O número 8 equivale a uma colcheia. E assim por diante. Se nós quisermos continuar cortando a pizza em 16, em 32, em 64 pedaços, nós podemos continuar. Aqui nós temos esta tabela, que é a mesma coisa. Temos aqui o nome das figuras de notas, o desenho delas, e a representação. Temos aqui a semibreve. Dentro de uma semibreve cabem 2 mínimas, cabem 4 semínimas, 8 colcheias e assim por diante. E também, se nós formos tomar como referência aqui a mínima, dentro de uma mínima cabem 2 semínimas. E dentro de uma semínima cabem 2 colcheias e assim por diante. Sempre dentro de uma figura musical cabe outra de menor duração. Então esses valores aqui são os valores relativos. A semibreve ela é um inteiro e a mínima ela vale 2 e assim por diante. O que é fórmula de compasso? É a indicação no início da pentagrama por 2 números. Temos aqui este exemplo. São 2 números. Então quando nós formos tocar uma música, a primeira coisa que nós vamos verificar é a clave que nós vamos tocar, que nem aqui é a clave de Sol, e depois a fórmula de compasso.
para nós sabermos como solfejar, como fazer a marcação da música e transmiti-la para o nosso instrumento. Então aqui no caso é 3/4, 3 semínimas por compasso. Linhas divisórias ou travessão. Linhas verticais, chamadas barras de compasso ou travessões, dividem a pauta em compassos. A pauta ou pentagrama acima foi dividida em 2 compassos. Então esta barra é a chamada barra simples, que ela divide, ela é a região de fronteira, é a marcação, onde indica o final de um compasso e o início de outro. Então aqui no caso temos o primeiro compasso, ele termina quando aparece a barra de compasso, essa barra simples ou travessão. Aí inicia-se o segundo compasso e assim por diante. Esta barra será utilizada em toda a música. Linhas divisórias. Vamos continuar falando. Esta primeira linha nós já comentamos, que é a barra simples. Ela separa os compassos, a letra A. A letra B é a barra dupla. Serve para dividir períodos. Por exemplo, nós temos aqueles hinos que eles têm estrofe e coro. Então, na passagem da estrofe para o coro, se apresenta esta barra dupla, indicando que é uma mudança de período. Estamos saindo da estrofe e estamos indo para o coro. A barra final, ela finaliza um trecho musical. Então o compositor fez toda a sua música, toda a sua peça, terminou, ele indica este final com esta barra, que são duas linhas verticais, sendo que uma delas é um pouco mais espessa. Fórmula de compasso. A fração ou fórmula de compasso define a quantidade e o tipo das figuras de notas que cada compasso pode conter. Então nós temos aqui os números que estão acima, temos aqui esse 4, o 3, eles indicam a quantidade de figuras de notas por compasso. E o número que está abaixo indica o tipo de figuras de notas, se é uma semibreve, mínima, semínima, colcheia. Para isso nós teremos que consultar sempre a nossa tabela de divisão proporcional dos valores, que nem aqui no caso o 4 indica que é uma semínima. Continuando, a fórmula de compasso, o modo de fazer a leitura. Então no exemplo acima, o primeiro compasso é um compasso 4/4, leia-se 4/4. O segundo é um compasso 3/4. Então nós sempre vamos ler desta maneira: 4/4, 3/4, 6/8, 12/8 e assim por diante. Temos aqui a fórmula de compasso. O exemplo acima, o número acima, indica a quantidade de movimentos, 4 movimentos. E o número abaixo indica a quantidade de semínimas por compasso. Cada tempo corresponde a uma semínima. Então a semínima vale um tempo. Aqui o segundo compasso, 3/4, indica 3 tempos, 3 movimentos, 3 semínimas. A semínima vale um tempo.